Vamos falar de carreira? Vamos. E eu não pude deixar, até mencionei, não pude deixar de perceber a alternância na sua trajetória entre empresas de logística e de alimentação. Você tem passagens por América Latina Logística, Ambev, RBI, imagino, né, que é do Popeyes, Danone. De tudo isso, o que você reuniu de características que você usa hoje nos desafios que você encontrou no Grupo IMC? Difícil listar uma coisa só, né? Eu diria, é uma somatória, acho que, de experiências assim, muito ricas na minha vida, que me levou a estar aqui e conseguir aplicar uma série de coisas que eu aprendi ao longo dessa trajetória. Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa disciplina na execução, eu aprendi isso desde a minha época lá atrás, quando eu trabalhei na Brahma, nem Ambev era na época, a parte de ser muito disciplinado financeiramente na execução, na montagem de times. Eu acho que isso, de tudo, foi o maior aprendizado que eu tive com as pessoas que eu trabalhei, da importância de você ter um time melhor. Na somatória, eles têm a capacidade de você ter um time no final, na composição de todo o seu time está melhor do que você, né? Que você tenha pessoas que componham o seu time. Então, uma coisa que eu aprendi foi parte do valor do líder, né, do gerente, ou dependendo da posição, é a qualidade do time dele, é a qualidade do time que ele consegue formar. Então, isso eu escutei muito na minha vida, de algumas pessoas, e eu acredito muito nisso. Eu acho que essa é uma das principais características que eu trouxe ao longo da minha carreira, dessa preocupação de conseguir montar o time correto e ser muito, muito disciplinado na execução da sua estratégia. Alexandre, vamos falar sobre a sua formação. Você tem graduação em Ciências da Computação pela Faculdade de Salvador e depois cursos avançados em Administração na Wharton School de Filadélfia, nos Estados Unidos, e também Economia voltada para negócios no MIT, o Massachusetts Institute of Technology. Como é que foi a escolha de cada etapa dessa sua formação, para sua capacitação? Olha, momentos diferentes. A minha formação em computação, eu morava em Salvador, muito novo, eu me mudei para lá com meus pais. A partir daí, a minha carreira, eu acabei não seguindo a área de computação e tive experiência em alguns negócios. Tive a oportunidade de trabalhar na Brahma, aí mudei para São Paulo, de Salvador para São Paulo, e acho que por sorte e competência, né, que acho que as oportunidades aparecem para quem está preparado e disposto. Eu fui tendo uma série de oportunidades, fui crescendo profissionalmente, tendo cada vez mais, a cada passo que eu dava era um passo de mais responsabilidade, de crescimento. Num determinado momento, eu senti um pouco de falta de um background, sabe, de formação, né? Porque eu tinha formado em computação, eu não trabalhava com computação, aprendi administração, vamos falar assim, economia era meio que na vida prática, né? Então eu senti falta, diferente. A minha história não é a história de um cara que formou e fez MBA e depois, né? Minha história é diferente. Eu fui direto, né, crescendo, mudando de posições dentro das empresas. Em algumas delas eu fiquei muito tempo. E especificamente essa de Wharton, que é uma experiência que eu tive há 16, 17 anos atrás. Eu tinha acabado de ser promovido para ser o presidente da operação nossa na Argentina. Então eu ia me mudar, minha esposa estava grávida e a gente ia se mudar para a Argentina. E foi proporcionalmente um dos maiores saltos que eu dei, porque eu ia ser o presidente daquele negócio num outro país, com uma complexidade enorme, um desafio muito grande. E para isso eu senti falta de fazer um curso um pouco mais focado nessa questão de business. E eu fiz esse curso que chama AMP, que é espetacular. Foram quase 6 semanas lá em Wharton, que me ajudou muito. Então acho que foi uma combinação das oportunidades e acho que esse salto que eu ia dar na carreira de ser o presidente de um negócio naquele momento muito novo, 30 e poucos anos de idade, eu decidi fazer esse Wharton. E você vai ver que esse outro do MIT foi logo ali no meio da pandemia, ali fim da pandemia, que eu já era uma vontade que eu tinha de fazer um curso mais voltado para a economia, e esse curso foi exatamente com esse objetivo. E nessa época eu já morava fora. E de toda a sua trajetória, o que foi determinante, o que fez a diferença
para o sucesso como CEO? Olha, eu diria que ter tido bons líderes. Eu tive a sorte de ter tido excelentes líderes que não só me ensinaram algumas coisas profissionais, mas tiveram a clareza de conseguir me dar os feedbacks no momento certo, os feedbacks positivos e principalmente os negativos. Eu acho que eu valoro muito isso tudo. Quando eu olho para trás e vejo a evolução que eu tive profissional, foi muito graças a esse tipo de feedback também. Não só quando está tudo bem e todo mundo bate palmo. Mas quando você, por alguma razão, você não está performando bem, ou você fez alguma coisa que não era para você ter feito, ou uma decisão, o que quer que seja, uma postura, no início da sua carreira, você ter alguém que consiga te dar um feedback positivo, no sentido de que seja para a sua melhoria como pessoa, eu acho isso fundamental e eu tento repetir isso, que eu tive essa sorte de ter tido líderes tão positivos, que me influenciaram tão positivamente da maneira que eu sou hoje, da maneira que eu administro hoje os negócios. E acho que, para concluir, uma coisa a receita que eu aprendi com esses líderes que eu tive era sempre na linha do primeiro time, monta o time. Segundo, com o time, monta a estratégia. Eles juntos. E aí seja muito disciplinado na execução dessa estratégia. Acho que essa combinação eu aprendi um pouco com cada um dos meus antigos líderes, mas de alguma maneira todos eles me trouxeram isso de uma maneira diferente entre eles, mas hoje é muito claro o quanto que eles me ajudaram. E aí, esse programa é assistido por muita gente que tem ambição no meio corporativo, segue os conselhos, quer buscar referências. Diante disso, como identificar bons e maus conselhos dentro de uma empresa? Porque é necessário ter essa percepção. Que conselho você dá para quem está começando a carreira? Olha, eu diria, o primeiro de todos, pense na posição que você está agora. Eu vi muitas pessoas talentosas se perderem porque ficavam tão preocupadas com o próximo passo. Eu vou virar diretor, eu vou virar gerente, ambicionando, que não tem nada de errado você ambicionar. Mas você não pode se distrair com essa preocupação do próximo passo e não focar em entregar onde você está agora. Nada melhor do que você entregar mais do que te pedem para que você cresça, né? Então, o ideal, né, depende de cada empresa, tem uma cultura, tem um estilo, mas de uma maneira geral, a pessoa que tem uma missão e ela consegue entregar da maneira correta, até mais do que pediram, essa é uma pessoa que naturalmente os chefes vão olhar e vão dar oportunidade. Então, o crescimento deveria ser uma consequência do que você está conseguindo entregar. E eu vi alguns casos que as pessoas estavam tão preocupadas com o próximo passo que esqueciam de entregar o dia, o agora, nesse momento. Então, acho que esse é um ponto de atenção, principalmente acho que na nova geração, essa ansiedade, às vezes, que as pessoas têm, né, de conseguir galgar passos muito rápidos, que não tem nada de errado, de novo, a ambição saudável, mas não esqueça que para você conseguir fazer isso, você tem o dia a dia que você tem que entregar. Qual